Ah, não tem. Ah, eu estou estendendo. Que engraçado que eu estendi, pensei que estava no coisa. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Essa é a nossa segunda aula. Inicia a gravação agora, apesar de ter passado alguns recados sobre o nosso encontro de hoje. Na aula passada, a gente fez alguns cálculos de matemática financeira, falamos sobre juros simples, juros compostos, desconto comercial, e a gente fez um cálculo onde a gente fez tipo um cálculo a respeito de um financiamento de um veículo. A gente até brincou e era de um BMW X1. O que eu vou fazer? Nós vamos iniciar, então, fazendo algumas contas. Eu tenho alguns de vocês que vocês não tiveram a disciplina de matemática financeira. Para a gente ficar tudo bem alinhado, para ter o norte, eu vou passar depois algumas questões, que sejam talvez umas 5, 6 continhas, para a gente ver como é que a gente vai. Eu dou um tempinho, disponibilizo na tela, a gente faz a correção, e daí a gente vai para a nossa conversa. Na nossa conversa, eu disponibilizei uma apresentação, que ela é o início a respeito de administração financeira e orçamentária, o papel do administrador financeiro numa pequena empresa, numa grande empresa, os tipos de empresa, e a gente daí vai começar, tá? Mas aí, então, para a gente finalizar essa nossa ideia de resumo, começamos, então, com a ideia da conta. Vou botar para estender a minha segunda tela. Quem estiver no online vai conseguir ver como segunda tela. E quem estiver em sala de aula, eu vou deixar bem grande. Eu estava escutando o barulho e eu estava pensando que era o nosso Google Meet, mas é porque eu tinha aberto o WhatsApp e ficava apitando. É desagradável, né? Ok, senhores, abrimos o Excel, uma planilha eletrônica, para que a gente possa fazer os diversos cálculos. Eu vou ampliar bem, para ficar bom para visualizar, né? Quem está no online está vendo a tela bem grande ali, acho que ficou bom para ver, né? E eu vou colocar para mim também. Não está aparecendo para vocês, vou botar agora para apresentar. Apesar de que ninguém falou nada, né? Aqui, ó. Agora vai ficar bom. O meu mouse está aqui, perfeito. Agora sim, ó, vamos ver. Agora sim, ó. Beleza. Então, assim, ó. Até para todo mundo ficar bem afiado a respeito da planilha, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, até antes de iniciar a planilha, colocar os dados aqui para que a gente possa alimentar com outras informações. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui em cima, ó. Eu vou dizer assim, ó. Valor presente, present value, né? Eu quero anotar também as informações, por exemplo, do número de períodos. Eu vou colocar também qual que é a taxa aplicada, tá? Professor, se eu quiser colocar na lateral aqui, ao invés de ter que descer tanto, sem problema nenhum. E aqui embaixo eu vou começar, então, a planilha. Então, a planilha eu vou botar período, para que fique registrado qual que é o período. Se é, por exemplo, né, ano 0 ou ano 1. Talvez algum de vocês diga assim, professor, melhor colocar, ou como colocar como... Eu vou deixar como período. Mas se fosse meses, a pessoa quer colocar mês, ou se fosse ano, a pessoa coloca, às vezes, na planilha ano, daí fica ano 0, ano 1, ano 2, ano 3. Vou deixar como período, tá? Aí, nós temos três informações que são bastante importantes, ou até mais. Uma delas é a amortização. Amortização, o que é? Amortização é o que realmente ou efetivamente diminui do saldo devedor, tá? Então, o que diminui do saldo devedor é a amortização. Os juros e a prestação. O que é importante comentar com vocês? Para mim, eu coloco nessa ordem que a gente está visualizando. Eu boto a amortização primeiro, juros e prestação. Nada impede, quando vocês forem ver, às vezes, a planilha de um banco ou de outro banco, ou às vezes de uma financeira, que ele coloque em outra ordem. Pode colocar a prestação antes, a amortização de outro lado, né? Mas, enfim, da forma que eu trabalhava, da forma que eu via, geralmente eu via assim. E aqui, como sendo a última coluna, eu vou botar saldo devedor.
beleza? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer eu vou fazer essa planilha e daí eu já vou copiar para fazer um outro tipo. E com isso a gente já vai conseguir visualizar 2 sistemas ali de amortização, ok? Vou trabalhar com 2 com vocês, que é o que a gente mais visualiza. Quem fizer a disciplina de... Vou comentar quais são os 2. Os 2 sistemas que eu mais vejo é sistema de amortização constante, que é chamado de SAC, que é o que acontece no financiamento de imóveis, e o outro é o sistema Price. Sistema Price a gente também visualiza em imóveis, em financiamentos, mas o que é o habitual, o que é comum é o SAC, tá? Mas assim, ó, a construtora vai fazer o cálculo, né? Já vi vários financiamentos da construtora, ela pega, é como se fosse calcular na HP, joga na HP e usa o sistema Price, tá? Aí existem questionamentos se não deveria ser um sistema ou outro, tá? Mas já vi. E financiamento de carro, 100% é o Price, perdão. O que acontece? Ou o sistema francês. Ou o que acontece? Existem outros sistemas, como o sistema americano, que a pessoa vai pagando só os juros, né? Existe o sistema de amortização crescente, que é o SAC, e existe o sistema alemão. Então, assim, existem outros sistemas. Quem faz a disciplina de matemática financeira tem acesso. Se alguém quiser, eu posso até disponibilizar. Eu tenho um caderno, né, que ele mostra ali outros sistemas, só que não é o nosso enfoque, né? E para mim, assim, ó, o que eu vejo no dia a dia é isso. Nos outros é interessante, é legal para saber calcular, é bem fácil de calcular também, só que daí vocês vão ter uma matéria que vocês vão lidar com a conta, né, com mais contas, até de outras formas. Beleza, cliquei aqui, e daí agora eu vou colocar. Como o meu objetivo é fazer ela funcionar de uma forma automática, eu vou colocar alguns valores aqui, só para a gente ter um parâmetro. A gente vai fazer a ideia como se fosse um financiamento um financiamento imobiliário, a gente vai fazer a conta, e depois me foi perguntado a respeito do consórcio. E daí a gente vai depois falar a respeito do consórcio também, trocar uma ideia do que é a ideia do consórcio. Pode ser, vamos fazer tipo Minha Casa Minha Vida para a gente ter um parâmetro. Só que daí vocês vão me passar as taxas de juros e os valores. Minha Casa Minha Vida, que agora ficou Casa Verde e Amarela, ela tem alguns pontos aqui que são importantes. Quem for acessar, eu sugiro que acesse a simulação lá da Caixa. Por quê? Porque dependendo da sua renda familiar, você tem um subsídio do governo. Então, uma parte do valor, quem acaba arcando é o governo. Se a renda for uma renda baixa, e dependendo do imóvel, a renda e tudo mais, você tem a possibilidade de pagar algo que é como se fosse quase que um aluguel social. Ou seja, você compra um imóvel pelo preço que você pagaria um aluguel. Ah, professor, eu quero comprar um apartamento na Avenida Brasil, em Balneário Camboriú, Minha Casa Minha Vida. Cara, esquece, não vai dar. Não vai dar por causa de valor, a sua renda, né? Não, nada vai fechar. Mas é importante eu trocar uma ideia, ainda mais para vocês, né? Futuros contadores, mas pensando em vocês como administradores financeiros, para que vocês saibam, tá? Existe sim, ele tem subsídio de governo, por quê? Porque como vocês estão todo dia na calculadora HP, e a pessoa fala assim, comprei um imóvel de tantos mil e paguei tanto, você vai dizer, a conta não fecha? A conta não fecha, o valor da parcela está muito baixo. Como é que o valor da parcela está tão baixo? Justamente por isso, subsídio do governo, taxas mais baixas, tá? Assim funcionava com Minha Casa e Minha Vida, tá? Então a gente pode, quando for mais adiante, eu vou fazer um trabalho com vocês sobre fontes de financiamento. A gente podia incorporar e trazer um pouco a respeito do financiamento imobiliário, até porque se fala que o ano 2021 é o ano do mercado imobiliário, ascensão do mercado imobiliário, crescimento bastante grande. E daí a gente pode trazer valores e para conseguir compreender essa questão ali do se há ou não há subsídio e qual que é a taxa aplicada. Mas vamos pegar, para a gente ter um parâmetro realmente que nem foi dito. Então vamos colocar assim, ó, que o valor, eu não sei se aqui na planilha vocês querem colocar o valor que vai ser efetivamente financiado, ou vou fazer assim, ó, tudo bom? Eu vou fazer assim, ó, vou botar um aqui, ó, eu vou inserir uma célula. Por que eu não fiz direito aqui? Inserir, tá aqui, ó.
Vou inserir uma célula. Daí o que eu vou botar aqui, ó? Então eu vou botar aqui, ó, valor do imóvel, pronto. Tá? Por quê? Porque daí eu posso fazer assim, ó. Por exemplo, o valor do imóvel é quantos mil? Vamos fazer. 130 mil. 130 mil. Ok? Aí, vamos colocar que a gente vai ter um percentual aqui para financiamento. E esse percentual vai estar aqui. Vamos botar que a gente vai financiar 80%? Pode ser? Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou botar com que esse valor aqui do PV já seja isso aqui, ó. E daí o que vai acontecer? A pessoa vem aqui e altera esse valor, tá? Ele muda o percentual. Ah, se ele conseguir um percentual maior ou menor. Ok. Número de prestações. Depois eu vou falar sobre um financiamento de um imóvel. Hoje aproveito e já comento. Depois que a gente fizer a conta, eu vou comentar. Vamos colocar quantos meses? 360? 360 meses. 360 meses são 30 anos. E a taxa de juros, aqui a gente está fazendo ao mês, tá? Vamos colocar uma taxa de 0,85? 0,85. Oi? Por favor, pode repetir a fórmula? Beleza, ó. O que eu fiz foi o seguinte, aqui não precisaria ter fórmula, tá? Eu poderia ter simplesmente botado o valor. O que eu quis fazer era que ele calculasse um percentual. Então, eu tenho o valor do imóvel e eu vou dizer quantos por cento que vai ser financiado e ele vai calcular. Então, por exemplo, ó, eu boto igual, aperto igual na calculadora, no Excel, aperto o botãozinho para cima, ou posso vir aqui com o mouse e clicar nele, e é 130 mil vezes 80%. O vezes no Excel é o asterisco. Jogo o asterisco, boto 80%. Ele já disse, olha, o valor do financiamento é 104 mil. Essa informação eu vou puxar aqui no saldo devedor. Beleza, João. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar tudo positivo aqui. Não sei se vocês gostam de trabalhar negativo e coisa e tal. Eu, em vez de deixar com símbolo de menos, eu deixo todos os símbolos aqui positivos, tá? Ah, professor, eu gostaria de trabalhar com o valor certinho. Bastaria você botar menos 130 mil aqui em cima, ou se você botar aqui em cima positivo, botar aqui o valor igual a menos o valor. Repete, professor. Tipo assim, ó, se eu quiser botar negativo, eu poderia fazer assim, ó, igual menos 104 mil, tá? Mas se vocês forem observar, vocês vão ver que eu faço ele todo... Eu gosto de deixar ele positivo. Quando vocês forem ver uma planilha do banco, ela vai aparecer menos 104 mil, bem correto, tá? Ok. No momento 0, você não tem prestação alguma. No momento 1, você vai ter os juros. O que é os juros? Os juros é igual aos 104 mil vezes a taxa de juros, que é o I, ó. Ok? O que acontece? Esse B4, que é a taxa de juros, eu não quero nunca que mude. Eu vou depois arrastar. Se eu arrastar, ele vai mudar, vai virar B5, B6, ele vai inviabilizar minha fórmula. O que eu faço? Eu aperto a função F4 no Excel. Ele bloqueia tanto linha quanto coluna. Bloqueou e fez a conta. Ó. De juros, né, o valor que vai dar é 884. Tá? Eu vou só botar aqui as primeiras, mas depois era de ajustar. Beleza. Quanto que vai ser a prestação? A prestação, nesse primeiro exemplo aqui que a gente vai fazer, a gente vai usar o sistema Price, tá? Oi? O que vai mudar é a... Ó, bom questionamento. Eu vou fazer... Eu não sei se eu copio daqui. Eu vou copiar daqui, depois eu até altero, tá? O que vai mudar é o seguinte. Vou fazer aqui na mesma planilha. No sistema de amortização constante, eu pego o valor do saldo devedor, que é esse 104 mil, e divido
pelo número de prestações. Tá? Divido pelo número de prestações. E esse valor que eu vou, esse resultado que eu vou obter, ele vai ser do momento 1 até o momento um pouquinho, né? Ele vai ser do momento 1 até o momento final, 360. O valor que a pessoa vai pagar de prestação, nesse caso, o que que é? O valor que efetivamente diminui da dívida, mais o valor dos juros, certo? Então vamos fazer aqui o somatório. Esse mais esse. Tá? Vai dar uma prestação de 1.172 ao mês. O que realmente diminui da dívida, que nem a gente conversou, é sempre, né, o saldo devedor do período superior, né, tipo do momento 0, menos o que foi amortizado. Então, a pessoa pagou 1.100, a dívida, então, a partir do mês que ele pagou, virou 103.711. Beleza? O que eu vou fazer aqui, ó, que vocês estão me acompanhando? Isso aqui, ó, eu vou anotar aqui embaixo, ó. Eu vou fazer a conta daqui, aí depois eu faço outro. Ah, eu tô clicando na minha outra tela aqui. Aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Aqui embaixo na planilha, eu vou clicar com o botão direito. Vou apertar no botão renomear. Tá aqui em cima, né? Renomear. E eu vou botar assim, ó. SAC, que se chama Sistema de Amortização Constante. O que eu faço agora? Eu simplesmente venho aqui, ó. Seleciono todos, né? Professor, como é que selecionou? Eu seguro o Shift e seleciono, né? Ah, professor, faz diferente. Ó, pode vir aqui, aperta o botão esquerdo do mouse e sublinha tudo. Eu não sei, pode ser que alguém não trabalhe tanto com Excel. Se alguém não trabalhar tanto com Excel, o Excel ele faz o seguinte, ó. Eu tenho a opção, se eu clico no meio, ó, ele seleciona aquela célula, tá vendo? Eu cliquei uma vez, ele só marcou. Se eu clico e seguro, ele seleciona. Agora, o Excel ele tem o seguinte, se na hora que eu vou selecionar, tá vendo que tem um quadradinho, uma cruz em branco, né? Como se fosse uma cruz preenchida, né? Esse símbolo aqui, ó. Se eu chego, dependendo da posição que eu tô com ele, ó, ele mudou, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó, eu posso utilizar ele para copiar uma fórmula. Eu faço assim, ele copiou a fórmula. Ele ficou uma cruz preta, ó. Tá? Aí eu não estou selecionando, eu estou copiando a fórmula, ou eu estou copiando o número. Beleza? Se, por um acaso, ó, eu falei que ele pode ter uma cruz branca, ele pode ter, se eu vou bem no cantinho direito, ó, ele tem uma cruz bem pretinha, para identificar aqui, né, ó, selecionei. Ou ele pode ter um símbolo que ele tem as setas. Eu não sei se quem está aqui vendo de longe não enxerga nada. Desculpa que eu não lembro o teu nome. É. A Ana. A Ana, eu acredito que não consigo enxergar aqui longe. Com óculos, sim. Eu tenho que comprar um desse também. Ó, eu não enxergo. Aí, ele fica com a cruz com as setas. Se ele fica nessa posição, ele muda, ó. Eu mudei de lugar, tá vendo, ó? Aí ele faz isso, ó. Para todas as bobagens na vida, no computador, existe o Ctrl Z, ok? Tipo, o cara fez alguma bobagem, aperta Ctrl Z e ele volta. Serve para tudo. Tem alguns programas que eu faço Ctrl Z, mas eu não sei fazer ele avançar. Aí se eu dou Ctrl Z demais, eu tenho que fazer uma parte do trabalho que eu não sei avançar, sabe? Tipo, retroceder e avançar. Beleza, ó. Que nem eu comentei, seleciona aqui. A gente já vai finalizar, ó. Copio a fórmula para baixo, uma aqui. Ó, deu certinho, ó. Ele calculou. O que que acontece? Ó, Ctrl Y avança. Vou tentar nos outros programas. Obrigado. Oi? Isso. Por que que os juros abaixou? Professor, da onde que vem essa fórmula dos juros? A fórmula dos juros é o seguinte, ó. É como se eu pegasse igual... 288, não estou entendendo. Ah, vou voltar, então. Vou voltar um pouco, então. O saldo devedor, né? Uhum. Ó, o que que eu fiz foi o seguinte, ó. A gente faz bem rapidinho. Ó, o que que acontece aqui? Eu tenho saldo devedor e eu estou falando de algo que é sistema de amortização constante. Eu vou mostrar dois sistemas para vocês.
Então, assim, ó, a gente vai visualizar um. Depois que a gente faz um, porque é só essa parte inicial, depois a gente arrasta e ele faz tudo sozinho. E a mesma coisa vai acontecer para o outro, que vai ser bem rápido. Então, assim, ó, no sistema de amortização constante, eu pego o valor que vai ser efetivamente financiado. Poderia pegar aqui de cima também, ó. Poderia pegar esse valor aqui, ó. 104 mil. E vou dividir pelo número de períodos que é meu financiamento. Ok? Vai dar o 288,39. Eu tomei a liberdade de fazer o seguinte: como eu não quero que mude do período 1 até o 360, eu vou apertar aqui, ó. Eu selecionei o B3, eu aperto F4. Eu selecionei o B2, eu aperto F4. Esse cifrão, ele trava tanto linha quanto coluna. Professor, se eu apertar mais uma vez, dê uma olhada no cifrão. Ó, tá vendo? Só tem um cifrão, antes tinha dois. Agora o cifrão mudou de lugar. Sem cifrão nenhum, cifrão antes e depois do B. Quando tem os dois o cifrão antes e depois, significa que ele trava tanto a linha quanto a coluna. Professor, qual que é a posição que trava a linha ou coluna? Não me lembro, tá? Aí você faz por tentativa e erro. Ele, né, bota só de um lado, arrasta para um lado, arrasta para o outro, você vai ver se vai dar certo ou não, tá? Ó, beleza, descobriu 288. Os juros, o que que é? Os juros é o saldo devedor que multiplica pela taxa de juros que a gente disse que a gente tem aqui, ó. Aperto o F4 no B. Por quê? Porque quando eu chegar no mês seguinte, estão vendo que tem esse 103 mil aqui, ó, que é... O que é o 103 mil? 103 mil é o 104 menos o que efetivamente diminui da dívida. Todo mês, no sistema de amortização constante, vai diminuir 288,89 da dívida. Certo? Ou seja, quando chegar no mês 2, qual que é o valor dos juros? O valor dos juros é igual aos 103 mil, porque o que a pessoa está devendo no banco é 103 agora, multiplicado pela taxa de juros, tá? F4, ó. Poderia até não apertar. Ah, e depois no próximo mês, vamos descobrir, tá? Aqui, qual que é o valor da amortização? Vai ser sempre o mesmo, tá? Então, ou eu posso selecionar, ou eu posso apertar assim, ó, igual de cima. Igual de cima, tá? O que a pessoa vai pagar, o que ele vai pagar lá no banco, o boleto dele, vai ser o quê? A amortização mais os juros, tá? Então, ele vai pagar 1.172. No mês seguinte, ele vai pagar 288,89 mais 881,54. Vai pagar 1.170. O que vocês estão visualizando é o seguinte, que com o passar do tempo, no sistema de amortização constante, a parcela vai diminuindo. Por isso que as pessoas falam assim, eu comprei uma casa, no começo eu pagava tanto, agora lá no finalzinho já estou pagando bem menos. Não estou falando aqui quando teve inflação e a pessoa perdeu o poder de compra, né? Mas estou falando desse sistema que a parcela vai diminuindo. Vamos calcular até o final e vamos ver o que vai dar? Deixa eu fazer o 3 aqui, ó, e daí a gente arrasta. Vamos ver se vai. Que eu quero só ver se ele vai fazer puxar ali o 1, 2, 3, sabe? Ó, então vamos lá. Seleciono aqui. Ó, que nem eu falei, seleciono todos. Venho aqui embaixo, onde tem aquela, fica aquela cruz pretinha. Que eu não estou... Agora foi, ó. E vou até o 360. Vamos ver se vai dar certo. Aí deixa eu fazer uma pausa aqui, ver se deu certo. Ó, deu. Sim, tranquilo, Eduardo. Ó, vamos ver onde é que eu cheguei aqui. Sim, mas que número que eu tenho ali? 389? Vou fazer assim, eu apago. Ó. O cálculo, ele deu bem certinho. Por quê? Porque quando chegou aqui, ó, no 360, ele pagou toda a dívida, ok? Vamos verificar o seguinte, ó. Quanto que ele amortizou? A lógica é o seguinte, ele dividiu o valor em 360 meses. Então, esse somatório aqui vai ter que dar bem certinho
Isso. Por que estão 367? Bem visto. Pelo seguinte, é porque lá no começo, as primeiras linhas, eu acabei colocando dados para poder alterar. Tá? Por isso, ó, eu comecei aqui, por isso eu coloquei ali. Porque poderia ter colocado do lado. Foi o que eu comentei, que, por exemplo, assim, lembra que a gente falou de arrastar? Eu poderia fazer aqui assim, ó, quando ele dá aquela setinha, ó, e puxar para cá, ó, por exemplo. Aí eu acabo tendo mais espaço, poderia puxar toda a planilha mais para cima. Beleza. Deu certo, né? Vamos somar quanto é que deu o total aqui que ele pagou, ó, já que a gente sabe ali quanto que era o valor. Quanto foi o valor que efetivamente ele financiou? Acho que era 104 mil. Ó, vou botar aqui, ó, somatório. Tem um botão que é o auto-soma aqui, ó. Só apertar o auto-soma, ele vai somar, ó, do B8 ao B367, 104 mil. Quanto que a pessoa pagou efetivamente de juros? Beleza, depois a gente deixa ali, ou no intervalo eu explico ali o pessoal. Eu posso simplesmente pegar e puxar, tá? O que vai acontecer é o seguinte, ó. Esse aqui era a amortização. Dos 104 mil, ele pagou ao longo de 30 anos 159 mil de juros. E o total de 163. Claro, a prestação ele vai pagar a amortização e o juros, certo? Viram que a prestação é sempre a mesma. Também a gente consegue ver o seguinte, ó, por exemplo, que é aquilo que a gente conversou na aula passada quando foi o financiamento do carro. Digamos que a pessoa pagou 10 anos, ok? A pessoa pagou 10 anos, era 104 mil, era 104, o cara pagou 10 anos, e daí ele fala assim, quanto é que deu a minha dívida? Quanto é que eu tenho de dívida? E o cara fala assim, você deve 70 mil. Aí o cara falou, deixa eu ver quanto é que eu paguei. Aí ele manda a mulher ou o filho somar. Aí o filho vai lá e soma. Vamos botar aqui, ó. Se eu seleciono aqui, ele já faz a soma. Só que geralmente eu não enxergo aquele número pequenininho ali. Ó, aqui embaixo, ele mostra o total aqui, ó, a média e o quanto que ele pagou. Eu não tô conseguindo ver direito, é uma tristeza essa idade. Ó, vou botar aqui para somar. Em 120 meses, a pessoa vai ter pago isso aqui, ó. Igual, soma, abre, bota esse aqui. Eu acho que era D8, né? Que a gente viu, né? Dois pontos, D8. Vamos ver se deu certo. 123 mil. O cara vai dizer assim, eu peguei, ó, o cara pagou 10 anos. A pessoa fala assim, eu peguei um empréstimo aqui no banco de 104 mil, eu já paguei 123, não devo mais nada para esse banco, e o banco ainda disse que eu não devo 70 mil. Mas só para a gente entender o que realmente diminuiu a dívida por causa dos juros, tá? Essa planilha eu vou disponibilizar para vocês, podem ficar tranquilos, tá? E a ideia é vocês compreenderem para vocês poderem fazer ela, né? O que acontece aqui também é o seguinte, ó, o que a gente fez? Dá para baixá-la mais, dá para deixá-la mais bonitinha aqui, assim, ó. Botar o, se o professor de vocês enxergar, é claro. Aqui, ó, dá para vir aqui em cima, ó, e apertar assim, para ficar fechadinho. Acho que é isso aqui. Já ficou mais bonito, né? Beleza, aí dá pra botar cor, dá pra fazer uns designs, dá pra fazer uns negócios bem legais. Ok, já fizemos esse, a gente já está craque. Ah, professor, eu quero um exemplo mais caro, eu quero um que a pessoa tem que fazer compre uma casa de 500 mil. Por que os juros... Ó, tá aqui o cálculo, tá pronto, tá calculado, já dá para saber quanto que é a prestação. Tá financiado 400. Oi. Como é que os juros, a parcela sempre baixou R$2? Por que sempre 2,45? Por que baixou 2,45 sempre? No começo foi 2,56 e no final foi 2,45. Mas... Foi, porque na verdade a prestação aqui... Vamos ver, ó, aqui foi diminuindo tipo R$2, né? 2. Aí aqui já foi um pouquinho mais.
Interessante, nunca tinha dado bola. Mas é, mais ou menos isso. Interessante, não tinha dado bola, não tinha percebido. Vou ver se dá para jogar em algum jogo esse negócio aí, vai que é uma grana preta. Ó, o outro sistema que eu quero fazer com vocês é o chamado sistema Price. Vou renomear aqui como Price. Qual que é o final? Vamos voltar ali na casa de 500 mil. Ó, na casa de 500 mil. Não, eu vou lá em cima porque eu mexi nos valores. Ó, na casa de 500 mil, a pessoa financiar 80%, o financiamento é 400, tá? Ah, pessoal, eu quero botar 100%, é só mexer aqui, ó, tá? Ele vai fazer toda a conta direitinho, tá vendo que a gente já fez de uma vez para ficar pronto. No 500 mil, deu o seguinte, deu 613 mil de juros, no total ele pagou 1.013.000, ele pode se considerar um cara milionário. Se a casa valorizar, a casa vale 1 milhão. Senão ele só vai ter pago 1 milhão, tá? Aí é uma decisão de cada um, né? Às vezes o cara que paga aluguel vai dizer assim, prefiro não pagar aluguel porque quero fazer alguma coisa na casa, não posso. Aqui a casa é minha. Pago 1 milhão, mas é meu. Ó, e aqui quanto que é a prestação, ó. A gente vai fazer, vamos deixar essa mesma conta aqui e vamos fazer pelo outro sistema que é o sistema Price, ok? Até daria para fazer uma brincadeira, ó. Que é, já que eu estou aqui, ó, eu poderia pegar aqui uma célula qualquer aqui, ó, e botar assim, ó, igual a 4.511 dividido por 0,3. O que eu quero fazer? Eu quero saber assim, ó, quanto que a pessoa tinha que ter de renda para que a renda da pessoa, se eu multiplicar por 30%, é o que ele pode financiar, beleza? Então, assim, ó, para a pessoa fazer esse financiamento aqui, ó, para pagar uma prestação, na verdade o cara financiou 400, tá? Na verdade a pessoa financiou 400. Para ele financiar 400 mil nessas condições, ele teria que ter uma renda ou uma renda familiar de 15.037, tá? Beleza, vamos voltar lá, vamos fazer a nossa segunda planilha. Eu vou selecionar tudo aqui, ó. Toda a planilha. Professor, tem um botão, seleciona tudo. Tem, verdade. Ó, puxei aqui, tá? Vou dar um Ctrl C. Venho aqui na outra planilha, que é a Price. Quero só dar uma ampliada aqui para a gente enxergar bem. E vou apertar Ctrl V, ok? O que acontece? Esse valor aqui é o mesmo. Isso aqui vai ficar tudo igual, beleza? Dá para fazer assim também, ó. Selecionar as três aqui. E só vir aqui, quando aperta aqui, ó. Se clicar 2 vezes, quando ele abre essas setinhas, ele ajusta todas as... Só porque eu falei. Ó, eu ia dizer que ele ajustava todas as três. Ó, ajustou todas as três, ele arrumou ali, ó. Todas elas estão aparecendo. Beleza. Fizemos já o sistema de amortização constante. Tá interessante? Estão pegando aí comigo? Vou fazer agora o sistema Price. Qual que é a diferença do sistema Price ou sistema francês? O que vai ser constante não é a amortização no Price. No Price, esqueçam isso aqui. Esqueçam isso aqui. Acho que eu nem precisava ter descido tanto, né? Ó, vou deletar da aula onde eu estava, tá? Porque daí o resto depois eu arrasto e vai mudar. O que é constante não é a amortização. Ali vocês viram, estava 1.100, né? 1.111. O que, no Price, ou no sistema francês, o que é sempre a mesma coisa é a prestação aqui. Então, a gente vai usar uma fórmula, que é justamente a fórmula que da HP é para fazer o financiamento do veículo, que é aquela função PMT. Então, o sistema Price é como se eu fosse usar o PMT da calculadora. Então, eu venho aqui e aperto assim, ó, igual PGTO. Essa é a fórmula, tá? Ou eu venho aqui, ó, lá em cima, ó, e vou em fórmulas. Fórmulas financeiras.
e daí lá eu vou procurar uma função chamada pagamento. Cuidem que tem uma P, pagamento, e tem uma que é só PGTO. PGTO. Qual que é a taxa? A taxa está aqui, ó. Quantos pagamentos são? Vamos utilizar aqui. A gente fez 360. Se a gente botar na calculadora 240, é claro, ele vai continuar o cálculo, mas quando der no 240, ele vai quitar bem direitinho, a planilha vai ficar certa, tá? Valor presente. Aqui, se eu quero que tudo fique positivo, eu tenho que botar negativo aqui, tá? Então, eu vou botar menos o valor do financiamento. Valor final. Não tem valor final. E esse tipo que aparece aqui é para mim dizer se tem ou não tem entrada, que é o begin, que a gente aprendeu na aula passada, a gente conversou, relembrou na aula passada sobre o begin. Se eu deixo ele em branco, é como se não tivesse. Então ele vai dizer que eu tenho que botar acho que 0 ou 1, ó, tá vendo, ó? Aí ele explica. É um valor, né? Eu não consigo ler daqui, mas ele vai dizer ou que tem entrada ou não tem entrada. Beleza. Vamos botar para calcular. Ele calculou o valor da prestação, ok? Olhem só, nobres colegas. No saque, ele começa a pagar 4.500. Não foi isso? No price, ele não precisa pagar 4.500. Ele só precisa pagar 3.500. Beleza? Olhem o seguinte, ele vai pagar 3.500 do começo até o final. Lembram da renda? Para o sistema price, ele só precisa ter uma renda de 11 mil. Por isso que quando a construtora vai fazer, quando eles vão fazer, como tem que ter uma renda menor, comprometida, o price vai ser mais fácil para o cara fazer, porque a renda que ele precisa ter é menor. Por quê? Porque no sistema de amortização constante, ele começa pagando mais e a prestação vai diminuindo. No sistema francês ou sistema price, ele vai pagar o começo, vai pagar do começo ao fim a mesma coisa. Tá, professor, e o que vai diminuir da dívida? O que vai diminuir da dívida vai ser o valor que ele paga de prestação menos o que realmente é menos os juros. A prestação menos os juros vai dar amortização. Então, vai dar amortização no primeiro momento de só 169. Tá? A gente pode vir aqui, ó, clica aqui, ó, e aperta esse botão aqui, ó. Aí ele diz assim, professor, o senhor quer fazer um negócio que deve estar errado, não é assim. Né? Ó, fez errado. Se fez errado, não vai dar certo. Deixa eu só puxar isso aqui, ó, igual a esse aqui. Beleza, vou explicar ali a questão da taxa de juros. Ó, o que acontece? No price vai ser o mesmo. Lembra esse cálculo aqui dos juros? Ele é o mesmo sempre, porque o cálculo dos juros ele vai sempre pegar o saldo devedor e vai multiplicar pela taxa. Então, ele pega do momento 0, multiplica pela taxa, vai descobrir do momento 1. Ah, professor, se ele quiser descobrir de onde é que vem esse valor aqui, ó, 3.514, como é que ele fez? Ele pega aqui, ó, o período do ano, do mês anterior e multiplica pela taxa, tá? Vai dar lá, ó, 3.514. Eu vou só dar Ctrl Z porque eu não quero que ele... Tem que nem mudar nada. Beleza. Nem mudar nada porque a forma tá certa. Ó, como eu falei para vocês, essa prestação no price ela é sempre a mesma. Venho aqui, fica aquela cruzinha, né? Sem seta, sem nada. Aperto 2 vezes o botão esquerdo do mouse. 1, 2. Como eu tinha feito aqui, ó, a mesma forma, ele puxou. Ele deu mensagem de erro porque a conta não ia dar certo, mas a partir do momento que eu arrumei a prestação, deu certinho. Beleza, vamos ver se o professor fez certo a conta. Como é que a gente vê se deu certo? Quando chegar no 360 meses, vai ter que estar pago. Vai ter que estar no 0. Tá? Não está pago. Ah, porque ele não puxou tudo. Lembra que eu falei assim, não precisa arrastar tudo? Tem que só arrumar aqui, ó. Faltou arrumar essa parte aqui, ó. Que daí eu parei de apagar e não arrumei direito. Né? Vamos puxar para cá.
que aqui... Estou com o mesmo valor há tempo aqui, né? E ele está amortizando igual. É porque ele está puxando alguma coisa. Vamos fazer direitinho aqui, ó. Puxa aqui e arrasta. Porque não teria como a amortização ser igual, porque não é a amortização constante. Pronto, agora vamos ver se deu certo. Nossa, né? O professor vai passar vergonha. Ó. Vamos do começo, vamos do começo. Vamos do começo. Ó. Vamos fazer a primeira aqui, a gente arruma. Esse aqui, menos a prestação menos os juros, 169. O outro, prestação menos os juros, 170. O outro, agora já está baixando direitinho ali, ó. Acho que estava alguma coisa errada no outro, tá? Porque viram que ele não aparecia e agora ele já mudou o valor, estava sempre 169. Vamos descer lá embaixo e ver se ele fez direito. Não, aqui embaixo não. Ó. Beleza, então vamos subir lá. Altera. Por que ele altera o valor dos juros? Vamos pagar tudo aqui, ó. Vamos pagar tudo para entender a lógica, tá? Vou pagar tudo aqui, ó. Mas ele vai dar bem certinho, ele já viu que vai. Mas a princípio, ele, quando eu arrastei, ele deveria ter arrastado até embaixo e ter. Ali, ó, ali talvez deu a informação de. Mas aqui é certinho. Ó, vou apagar tudo, tá? Ó, o que acontece? No sistema price, querem que apague a prestação? A prestação não precisa, né? Prestação tá certa. Jogou na calculadora 400 mil, 360 N, a taxa de juros 0,85, apertou PMT, tem que dar esse valor ali, tá? Agora, juros. Os juros o que é? É o saldo devedor no momento anterior multiplicado pela taxa de juros. Aperto função 4 para bloquear, para ser sempre o de cima, ó. Porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. No outro momento, ele vai fazer, é como se fosse esse aqui de cima, multiplicado, perdão, eu que apertei aqui, aqui ó, por esse valor, tá? Professor, por que ficou 3.400 e não mudou? Porque eu não amortizei nada da dívida. O que é amortização? Amortização nada mais é do que sobrou, eu pago a prestação tem que cobrir os juros, e o que sobrar vai amortizar, 169,55. No outro mês, 3.569 menos os juros. Por que os juros diminuiu? Porque aqui, ó, diminuiu 169 do valor da dívida. Então, automaticamente diminuiu, né? Porque ele pegou 399.830,45, multiplicou 0,85 percentual, tá? Ó, deu 170. Vamos agora... Deixa eu fazer já os dois aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos arrastar até lá embaixo. O professor queria fazer uma de preguiça e tentar puxar, mas vamos arrastar direitinho aqui. Ó. Só que a prestação ali está zerada, né? A prestação tinha que estar lá até o fim. A prestação ali está... Atenção, referências circulares, não sei o quê. Essas referências circulares é que não estão certas, por isso que ele dá o erro na forma. E eu vou arrastar lá o meu... Eu vou arrastar aqui o meu... Coisa aqui, ó. O Excel, ele está mostrando essa parte aqui, ó, em azul, ó. Tem que ver se na hora que eu arrastar ele vai corrigir, cadê? Não sei se vocês viram que mostrava na telinha um azul assim, aqui, ó. Ele disse que aqui, ó, eu estou fazendo uma operação errada aqui, por isso que já está dando erro de cara.
Mas vamos ver o que puxando para baixo, o que dá. Estou tentando... Beleza. Ó, deu certinho e zerou, tá? Desculpa ali, alguma coisa na hora que eu puxei ali não estava, ele estava com aquela informação. Vocês viram que quando ele dá o erro, ele dá que tem uma... É como se eu desse um comando que um puxa o outro, ele fica tipo em looping, circular. E era essa a mensagem que eu não consegui ler, que ele estava mostrando. E ele mostra na fórmula, ele deixou aquela, como se fosse uma linha azul, para mostrar para mim onde é que poderia ter ali um erro. Ok. Professor. Oi. A primeira conta ali que o professor fez era do saque, e essa é a price? Isso mesmo. Ah, tá. Show de bola, então, muito obrigado. Por nada. A primeira foi o saque e a segunda é o price. O que acontece? O que eu quero mostrar para vocês aqui, trocando uma ideia com os dois, tá? Como o nosso objetivo também é trabalhar a ideia da administração financeira, Então, o que acontece é assim, ó, para o profissional da área jurídica, e tem muito processo lá no judiciário, tá? Existe um questionamento dizendo que o sistema que deve ser utilizado é um sistema de amortização constante, e não o sistema price. Por quê? Porque o valor de financiamento foi o mesmo. Só que no final, lembra que o cara está pagando, né? Aqui está pagando, ele começou pagando 4.500, no final ele paga 1.100. E aqui ele paga 3.569 do começo até o fim. O que acontece? Olhem só uma coisa. Aqui ele pagou 1.285.000, tá? Eu vou botar uma célula para baixo. Aqui, menos o outro. O valor do financiamento é o mesmo, a taxa de juros é a mesma entre um e o outro, só que, como no saque ele paga mais no começo, ele amortiza mais cedo. Nesse caso aqui, ele paga 3.500 do começo até o fim, dá uma diferença de R$271 mil. O que acontece? Tem uma enxurrada de processo judicial dizendo que a forma que foi feito o cálculo foi feita errado e pede para reaver esses 270 mil que tem ali. Entendeu? Por quê? Porque o cara fala assim, como é que o cara pagou 271 mil a mais se é um financiamento de 400 mil? O certo seria utilizar o sistema saque e ele pagar 1 milhão, que já é bastante. O cara financiar 400 no final pagar 1 milhão, tá? Entenderam a lógica? Se a gente não tivesse feito a cálculo, acredito que muitos ficassem pensando, mas por quê? Né? Hoje, tem uma dúvida. E essa planilha que a gente fez aqui, até posso depois disponibilizar, ela permite que você faça assim, ó. Ah, mas se fosse em 180 meses? Aí ele calculou. O que vai acontecer é o seguinte, no 180 ele vai zerar, ó, zerou, e daí depois ele começa a somar valor, porque ele já está pagando mais do que seria o valor devido, tá? Lembrando, né, que Professor, mas tem uma chance algum jeito desse sistema para ser mais pagamento com ele, não? Tem. A parcela mais... Tem. O sistema price tem uma chance de ele pagar menos. Porque geralmente a pessoa está falando, por exemplo, assim, é juros sobre juros. Se você fizer um cálculo onde a taxa de juros ela é anual, ou ela é bianual, alguma coisa assim, e você tem um período inferior àquela taxa, ele vai dar menos que um juro simples, por exemplo. Se jogar na calculadora, depois a gente pode fazer um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um financiamento de algo para uma indústria, que ele trabalha com uma taxa de juros de longo prazo, e essa taxa é ao ano, e daí eu tenho um pagamento, ou os vários pagamentos, num período inferior a um ano. Ele acaba sendo mais barato ou mais baixo do que a taxa ao ano, pagamentos mensais, vai ser mais baixo do que ele utilizar um juro simples, por exemplo. Mas se não, não. Se não, a lógica é sempre o seguinte, o sistema price, com certeza, vai dar mais do que o saque, beleza? Sempre, tá? Quando a gente faz... O saque. E visualizando, né? Que daí o cara visualiza, o cara lembra pro resto da vida, ó.
O saque, a amortização é constante, do começo ao fim, ó. No price, o que é constante? Eu penso assim, ó, price e prestação. Por isso que eu não chamo de sistema francês, eu chamo de price. Price e prestação. A prestação é sempre a mesma. Saque, a amortização é sempre a mesma. Porque é o A da amortização, né? Sistema de amortização constante. Beleza? Fizemos, então, a nossa conta. Quanto mais alto o valor, mais alta essa diferença, né? Quanto mais alto o valor, né, em termos de vai ser diferente, em termos de valores absolutos, sim. Mas em percentual daria a mesma. A quantidade de parcela também muda a diferença, o valor? Muda a quantidade de... Porque o que vai acontecer, ó? Quanto mais eu colocar, aumentar as parcelas, por exemplo, assim, ó, digamos que eu colocasse 400, eu só não fiz ele pro final, tá? Ele não vai finalizar direito. Mas só para vocês entenderem, ele vai diminuir o valor da prestação, então ele diminui o valor da amortização. Então, ele vai ter mais juros ao longo do tempo. Ele vai pagar muito mais, porque ele vai pagar mais juros. Por isso que vocês fizeram essa planilha aqui. Porque, por exemplo, ó, o cara fala assim, ó, se eu pagar em 300, dá 3.500. Em 360, perdão. Se eu pagar em 300, 3.691. Por 60 prestações a menos, o cara paga 100 pila a mais. Sabe? Aí o cara, se eu fizer 180 é bastante. 180, né, é a metade. Paga 4.300. Pô, mas se eu pagar 180, vamos ver, a gente falou que era 1 milhão e quanto antes? 1 milhão e 200 e pouco. Tá. Vamos ver quanto é que vai dar em 180. Às vezes é legal a gente fazer essa análise, que daí vocês também têm esse norte. Eu fiz de tanto ficar mexendo na planilha, assim, né? Às vezes você tem situações. Ó, igual, soma, abre o parênteses. Aliás, né? Aliás, professor, é sempre o mesmo, era só multiplicar o valor vezes 180. Enfim, né, pessoal? Enfim. Né? A lógica é essa. É só pegar, ó, 782 mil. Vou fazer aqui uma conta aqui, ó. Não precisava ter feito essa conta que eu fiz. Era só fazer assim, quer ver? Isso. Ó, era só ter feito isso aqui, ó. 4.300 vezes 180, 782. Vou anotar aqui, tá? Depois ele vai mudar os dados. 95, 78, 782, 548, 95, beleza. E agora eu vou botar 360. Porque eu tenho que alterar aqui em cima. Isso. Aí eu tenho que alterar aqui em cima. 360. Porque aqui embaixo está anotado, tá? Entre ele pagar 4 mil e pouco e ele pagar 3.500, vai dar uma diferença de 500 mil a mais. Então, ele vai pagar na metade do tempo e ele tem $500 mil. Sendo que o que ele efetivamente financiou foi 400 mil. Tá? Só que, aqui quero comentar algumas coisas importantes para vocês, trocar uma ideia. Eu penso o seguinte, ó, às vezes o cara pode chegar e se jogar a prestação lá em cima e o cara fica apertado para pagar. Ou às vezes o cara tem uma prestação menor, que hoje em dia tem bastante vídeo no YouTube que o pessoal fala, quando eu posso, eu vou lá e antecipo as prestações, eu pago, né? O que eu quero dizer é assim, às vezes o cara deixa a renda dele tão apertada que surge uma eventualidade, o cara não consegue dar conta, e daí ele vai pagar a multa, juros, vai ser muito maior, eu tenho o risco de perder a casa. Cada um. Ah, não, professor, eu consigo, me garanto, coisa e tal, quero pagar o mais rápido, jogo menos prestações, e mesmo assim ainda uso FGTS e tudo mais para pagar. Beleza, é um caminho, tá? Uma outra coisa que acontece é assim, ó, às vezes os juros é mal e às vezes os juros, comparado à inflação que a gente tem, é tranquilo. Eu não sei se alguém aqui tem FIES, mas o FIES mudou bastante também, né? Não sei como é que é atualmente. Mas o FIES,
ele estava funcionando da seguinte forma, eu acho, que a taxa de juros do FIES era 3,5% ao ano, era uma coisa assim bem baixa. E eu acho que hoje em dia acho que é 6% ao ano, uma coisa assim. É isso? Alguém sabe? Depois vocês pesquisem. O que acontece? Se a taxa de juros for em torno de 6%, só que taxa de juros foi em torno de 6%, só que a inflação é de 20%, significa o seguinte, que a inflação está corroendo o poder de compra daquela parcela. Então, assim, ó, é que nem... Agora o professor vai entregar a idade, né? É que nem para abastecer o carro. Quando era o início do Plano Real, nem era tão início, mas eu me lembro assim, ó, quando era 1997, para completar o tanque de um carro, tipo um Palio, 50 litros, era R$33, né? Da última vez que eu me lembro, completar o litro... Bem, hoje em dia está 5, é bem fácil de fazer. É 5 vezes 5, 250. O que era 33, hoje custa 30, 33, 35, hoje custa 250. Se a sua prestação do FIES for 450 hoje, ou era 450 há mais tempo, e é 450 hoje, esse 450 hoje não... O poder de compra dele foi corroído. Nesses casos é interessante. Isso aconteceu muito, inclusive com financiamento de casas e tudo mais, inclusive para equipamentos, com a inflação. A inflação era tão alta e os contratos não estavam bem amarrados. Professor, todo contrato dá para fazer isso? Não, tá? Porque o contrato ele tem, às vezes, uma taxa de juros e ele tem mais a correção. Né? Hoje em dia a Caixa não bobeia assim, ela vai ter a correção, então você acaba pagando a correção. Você faz uma compra de um imóvel junto com a construtora, como é que a construtora trabalha? Ela fala assim, ó, você compra, eu vou fazer o contrato direto com você, beleza? Beleza. Então tá, enquanto estiver em obras, eu vou reajustar a prestação, né? Aliás, como é que é feito, né? Ele pega o valor e divide pelo número de prestações. Só que daí ele faz assim, ó, a cada alteração no Índice Nacional da Construção Civil, está certo, é legal, tá? Ele aumenta o valor, né, conforme a alteração no Índice Nacional da Construção Civil. Até a entrega das chaves. Quando o imóvel teve chaves, não está mais em construção, não teria como aplicar legalmente o Índice Nacional da Construção Civil. Então, ele passa a aplicar o Índice Geral de Preços ao Consumidor, que é o IGPM. Se vocês forem observar, por exemplo, assim, professor, como é que funcionaria nesse contrato? Nesse que a gente tem aqui, tá? Ele poderia ser assim, ó, a construtora cobrar 0,5 ao mês, vender em 100 meses, que nem aparece as construtoras fazendo, a prestação ia estar aqui, só que daí a construtora, ela colocaria, além da prestação, mais uma correção. E conforme vai tendo a correção, essa prestação vai aumentando. Né? Aliás, não sei se vocês algum dia já pesquisaram, mas, por exemplo, ó, essa correção é prevista ou é como que ele vai aplicando e... Como é que eu faria para também calcular isso? No meio do caminho, teria que fazer. Ó, vou fazer o questionamento aqui com vocês. E vou trocar, já que a gente está conversando, vai dar bem certinho o nosso intervalo, a gente vai até lá, tá? Ó, eu tenho, por exemplo, o que é chamado de CUB. Quando eu tenho a construção, Blumenau vende tudo com CUB. Eles até dizem assim, ó, o apartamento custa não sei quantos cubes. Então é calculado pelo CUB. Só que o CUB, ele é... Esqueci que escrevi errado. O CUB, ele é regional. Né? Então eu tenho o CUB de Santa Catarina. Vamos ver, ó. Sinduscom. Acho que eu devia ampliar, né? Ó. Eu vou abrir ainda, tá? Só um pouquinho. Eu só queria... eu tô fazendo errado. Eu apertei o botão errado. Desculpa. Obrigado. Tem os caras que é fera, eu tô garantido. Ó, clica ali no Sinduscom, ó, ele vai... Se o cara joga, já aparece aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, cliquei ali. Aí ele vai trazer, né, o site, tudo lá, ó. Tabelas CUB.
Sinduscom é o Sindicato da Construção Civil, tá? Aí ele vai trazer aqui, ó, como é que funciona, pesquisar, abrir, vai aparecer mais informações. Ó, aí eu tenho vários níveis de, eu não, ó. Aí eu tenho residencial médio, eu tenho a questão tipo alto padrão, né? E você vai fazendo alguns. Antigamente existia algo que o pessoal, tipo, o pessoal, ó, acumulado no mês, quanto que foi, ó, dados do mês de janeiro para ser usado em fevereiro, qual que é o valor do CUB? Quanto que variou no ano? Vamos puxar outro ano aqui, né? Ó, quanto que foi ao ano o CUB? Só que o que acontece? Isso aqui, ele é condizente com o nosso estado de Santa Catarina. Quem compra aqui na nossa região do litoral, a gente estava falando antes de Itapema, Balneário Camboriú, às vezes são pessoas que o cara está lá no Paraná, está lá no Mato Grosso do Sul. Para isso, o que acontece? Para que não dê problema, que daí o cara pega o CUB dele de lá, é utilizado o Índice Nacional da Construção Civil. Assim como eu pesquisei CUB, vocês podem pesquisar INCC. Aí ele vai trazer o INCC. Vou aproveitar, já que a gente está conversando bastante, para quem, ó, essa dica também vale ouro. Para quem às vezes quer fazer algum cálculo, e até para a gente pesquisar, vocês pesquisarem, não vou cobrar isso em prova, tá? Mas às vezes alguém pode aparecer para vocês, para quem também já fez matemática financeira, e solicitar algum cálculo que vai envolver correção e tudo mais. O cara pode começar do zero, montar toda a planilha dele, ou ele pode entrar no site da Justiça Federal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que é bem completo. Quer ver? Ó? Deixa eu clicar aqui. Deixa eu tentar clicar daqui onde eu estou, porque eu quero ver se ele está. Acho que já está meio ampliado aqui, né? Ó, Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Lá no sistema deles, eles têm uma série de cálculos para cálculo judicial, vai trazer correção, e ele já monta a planilha, ele já vai montar a planilha bem direitinho, basta você informar. Por quê? Porque os servidores eles já têm tantos cálculos que eles já vão gerando automaticamente ali pelo sistema. Ó, cálculos judiciais. Aí fica como atividade ali, a gente até pode, num outro momento, fazer algum outro. Ó, aí ele vai trazendo, ó, liquidação de sentença, e daí ele vai trazer, claro, alguns são para cálculo, né, previdenciários, outros, ó, fator previdenciário, liquida valor históricos, para ações tributárias em gerais, para ações da FGTS, expurgos de poupança, são aquelas situações onde foi pago uma correção, só que a correção não foi completa, não foi 100%. Aqueles casos plano Collor, plano verão e tudo mais. Só que muitas já passou o prazo de 30 anos, você não consegue mais ingressar, mas teve muita gente que já entrou, tem lá o sistema, tá? E daí ele tem, ó, para atualização de cálculos e para cálculos de honorários advocatícios. Além disso, já que eu estou comentando, deixa eu aproveitar e mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu mostrar um negócio. Você vai fazer algum cálculo, né, que envolve a correção e você vai cobrar na justiça, por exemplo, que é o que acaba acontecendo bastante. É claro, nos escritórios você tem nos escritórios você acaba tendo os programas, né? Alguns têm os programas, ou senão você consegue vir aqui. Só porque eu falei, agora eu vou apanhar para achar. Custos de cálculo, não é o cálculo. Eu vou achar na hora do intervalo aqui, e daí depois eu mostro bem direitinho. Ou eu entro aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui.
Ó. Mais fácil. Bota correção monetária TJFC, só que eu acho que eu não dei espaço ali. Aí ele já vai aparecer aqui, ó, atualização monetária TJ, beleza? Ó, ele já diz de quando que até quando que vai ser a correção monetária e você pede para inserir mais a juros, tá? Ou a Selic. Se tiver no horário, tem, se não tiver, não coloca. Se tiver multa, também menciona. E você coloca aqui no resultado, coloca analítico. Essa planilha, claro que você não vai conseguir fazer o financiamento bancário aqui pelo sistema Price, mas assim, ó, você tem um valor e você quer que seja aplicada a correção, ele já joga a correção. Só que nesse aqui, ele vai fazer a questão dos juros legais, né? Se você quer fazer um cálculo mais detalhado, naquele site da Justiça Federal você consegue utilizar outras correções. Beleza? Senhores, acabei detalhando alguns pontos ali, até que talvez não era o norte, mas acho que é interessante para trocar uma ideia e ver alguns pontos diferentes. Vamos para o nosso intervalo. Acredito que com isso a gente conseguiu fazer bastante a questão de cálculos. Depois do intervalo, eu acho que a gente vai para um pouquinho para o teórico. A gente até pode fazer uns cálculos no finalzinho, mas para dar uma variada e um pouco conversar um pouquinho mais. Tá bom? Obrigado, até depois, pessoal.